Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em respeito ao meu país, eu quero relatar fatos que aconteceram no início dessa semana em Montevidéu. A comissão de parlamentares que integram o Parlamento do Mercosul compareceu àquela cidade para cumprir o seu roteiro ordinário das reuniões que ali se realizam. Ocorre que havia uma outra reunião comemorativa aos 25 anos da Carta do Mercosul, na própria sede do Parlasul e do Palatino. Quando entramos no prédio, fomos surpreendidos pelo alerta feito pelo senador Roberto Requião, que tinham nos colocado nas últimas fileiras do recinto. Infelizmente, meu caro Marcos Pestana, reservaram para nós as filas PQP, o que já não era de bom alvitre. Era uma retaliação indevida do presidente do Parlasul, senhor Jorge Tayana, que às vésperas soltou uma nota indevida, precipitada e irresponsável, taxando de golpe o que estava acontecendo no Brasil. Ora, posição individual, ele podia soltar quantas quisesse, mas em nome da entidade jamais, a não ser que aquela proposta tivesse passado por plenário. E aí, criou-se o mal-estar. No dia seguinte, na reunião ordinária, ocorreram outros fatos que relato. Mas antes, eu quero aqui de público prestar uma homenagem ao presidente da República do Uruguai, senhor Tabaré Vázquez, que vendo o erro da diplomacia do seu país, do seu governo, tomou uma atitude singular. Retirou-se da mesa e foi sentar-se nas cadeiras que estavam reservadas à delegação brasileira, num ato justo. Eu até comentei com os companheiros, inclusive com o deputado Ságuas, que lá estava. Imagine se a presidente Dilma, durante todo o seu governo, tivesse um gesto desses de carinho para com seu parlamento. Não estava amargando o que amarga hoje. Portanto, eu quero registrar esse agradecimento ao presidente Tabaré Vázquez, que de maneira correta e humilde fez um apelo, inclusive, à bancada brasileira que retornasse ao plenário, que não aconteceu. No dia seguinte, os deputados Arthur Maia e Marcelo Aro protestaram de maneira correta contra os fatos ocorridos na véspera, levantando questão de ordem. E o deputado Aro, lendo em nome de 14 deputados e senadores uma nota de repúdio à atitude tomada pelo senhor Tayana, que está em dificuldades porque é do quicheirismo e que vive os problemas dele lá, mas que tem que respeitar os nossos. Os senhores imaginam que numa reunião de cúpula eles programaram a viagem do senhor Tayana ao Brasil, e eu disse a ele no plenário: nessa circunstância não vá ao Brasil, que não será bem-vindo. Os assuntos internos brasileiros tratamos nós, não aceitamos esse tipo de interferência. Eu estou fazendo esse registro, senhor presidente, porque naturalmente ele vai querer ser recebido na casa, e nós não podemos nos curvar a isso. O que está acontecendo é que existe, já que se fala em golpe,
existe isto sim, um contragolpe armado sem ter golpes, montado pela senhora Ideli Salvati na OEA, pelo senhor Rosinha no Parnasul, pelo diplomata Rondô e pelo ex-presidente da Colômbia, senhor Samper, aliás, proibido de entrar nos Estados Unidos por envolvimentos que os americanos sabem muito bem. Eu quero fazer esse registro e quero pedir que todos fiquem atentos, que todos fiquem atentos a estes episódios. O Brasil é um país grande. O Brasil é um país que tem que ser respeitado. E nós... Dá um minuto ali. Senhor presidente. Presidente. Concluir, deputado. Interferências externas numa questão que é exclusivamente brasileira. Respeitem o parlamento, respeitem o poder judiciário. E aí uma senadora argentina me perguntou: oi, dos 9 dos 11 ministros do Supremo não foram nomeados pela Dilma e pelo Lula? Como é que isso está acontecendo? É um atestado do ambiente democrático e correto com que ocorre todo esse processo. De forma que eu quero fazer aqui esse registro, presenciado pela bancada brasileira no Parnasul, e dizer que nós não aceitamos nenhuma interferência do senhor Jorge Taiana nas questões brasileiras. O Brasil sabe resolver sozinho os seus problemas. Muito obrigado.